Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Pod Evolução Existencial. Eu sou Kelly Villanova, psicóloga clínica, psicanalista, professora da SBPE, gerente de instituição financeira há mais de 33 anos, atualmente pelo Sicoob Credit 7. Estamos aqui hoje para conversar, discutir sobre a psicanálise. Vamos abordar vários temas dentro de uma visão psicanalítica e analítica. E aqui estão os nossos convidados, Alex e Dona Carmen, para discutir sobre a psicanálise. É um prazer para nós, né, Carmen, estarmos aqui hoje. Sim, é um prazer estar aqui para discutirmos o grande desafio que é a SBPE em Sete Lagoas. E a grande vantagem e o grande trabalho que ela tem prestado para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Kelly, hoje a gente está aqui com as pontas da SBPE, a fundadora e um aluno. Então a gente está aqui com as pontas e vai dar para a gente discutir bastante, tanto sobre a importância da psicanálise também, quanto a importância da SBPE para defender a psicanálise na região. Sim, falar da psicanálise dentro dos contextos atuais é muito importante, mostrar como que a psicanálise atua nos tempos atuais, na vida de todas as pessoas. Muitas pessoas não conseguem entender o verdadeiro papel da psicanálise, tanto na análise como na terapia, né, Carmen? Sim, diante dessa sociedade da tecnologia, os jovens, os adultos estão perdidos aí nesse mundo e a comunicação cada vez mais difícil, o relacionamento, a vida afetiva cada vez mais complicada. Hoje não existe mais aquela relação humana, né? Aquela integração de um ser com o outro, a valorização da vida, da maior riqueza, que é a paz, que é a comunicação, que é o amor, que é a felicidade, que é a alegria. Hoje o ser humano está perdendo. Sim. Né? Estão perdidos e o objetivo nosso da psicanálise é que cada um encontre esse lugar seu no mundo e continue essa vida leve, saudável, feliz, vibrando, né? Conectando com o todo, com a vida, com a paz, com a união. Então, a psicanálise, a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial, ela existe para formar, né, pessoas que estão interessadas no desenvolvimento humano, na integração de si mesmo, com a posse do amor, da alegria, da vida do jeito que ela é. Então, nós vamos hoje mostrar para a nossa sociedade como funciona a Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial no dia a dia. Sim. Carmen, quando a gente fala da psicanálise, né, Alex, a gente fala muito do contexto do inconsciente. E falar do inconsciente é muito para aquela pessoa que não entende, né, as propostas, leiga no assunto. Como que a gente poderia explicar de forma bem resumida a importância do inconsciente? Olha, é um dos grandes mitos da psicanálise, é o inconsciente, né? Hoje as pessoas não têm consciência do inconsciente. Seja ele individual ou coletivo. Aliás, eles não têm consciência nem do seu consciente. Exatamente. Então, vivem no piloto automático como se eles não existissem. A maioria das pessoas existem como se só existisse o outro, mas ele mesmo, ele não foca nele. Então, o inconsciente, tudo o que aconteceu na sua vida, desde que ela começou a existir, desde há muitos anos atrás, com as memórias dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que fisicamente estão no nosso inconsciente coletivo, porque memória é física. Entendeu? Memória é física. E essas memórias enrijecem, né, os nossos neurotransmissores e vai emaranhando, né, vai desconectando o ser, onde ele fica parado naquele ponto
em que a mente sofreu algum trauma, algum conflito lá atrás. Muitas vezes nós vivemos um destino que não é nosso, é dos nossos pais, o destino. Porque os primeiros professores nossos são nossos pais. Correto. E eles nos ensinaram, repassaram o que é a vida do jeito que eles receberam, do jeito que foi ensinado para eles. Mas a vida é a mesma para todo mundo. A vida é gerada numa fonte infinita, né, de amor, de paz. É a imagem e semelhança do amor, do bem, do infinito amor. Sim. E nós vivemos na semelhança. A imagem da vida é o amor, é a riqueza, é a beleza, é a paz, a felicidade. A semelhança é a dor, o sofrimento, a tristeza, a desilusão, o cansaço, a preguiça, o desânimo, a falta. Uhum. E nós focamos na semelhança e não focamos na imagem. Correto. Então, nós precisamos buscar essa imagem correta da vida para que possa ser fotografado no mundo externo a imagem e semelhança do Criador. Correto. Trazendo para uma linguagem, como Carmen falou, contemporânea, a gente que trabalha com as redes sociais, existe um lugar lá que chama arquivar. Salvamento e arquivamento, né? Então, o inconsciente seria esse lugar onde a gente vem arquivando todas essas nossas experiências, conscientes ou não, e, às vezes, um desses arquivos dá problema, Kelly. Correto. Ele fica travado lá e, como Carmen falou, a gente fica preso nesse arquivo. E aí a necessidade da análise, para que você consiga ressignificar, modificar, dar um novo sentido a esse arquivo. E para que ele possa somar na sua vida, em vez de subtrair. Sim. Dona Carmen, me fala um pouco o que seria a Sociedade Brasileira de Psicanálise. A Sociedade Brasileira de Psicanálise é a instituição, né, que reconhece, certifica e valida os diplomas dos cursos de psicanálise. Além do curso de psicanálise, existe também os cursos livres, né, que a Sociedade Brasileira, a SBPE, desenvolve dentro de Sete Lagoas. Isso. Os cursos livres é o que eu chamei na época de evolução existencial. Porque não adianta o psicanalista formar, conhecer o inconsciente, conhecer a formação, né, da mente, mas ele não viver, ele não trazer para a realidade o sentido real da vida. Porque a psique humana, ela é estruturada até 7 anos de idade. Chegou nos 7 anos, fecha. Sim. Mas a criança precisa sobreviver com aqueles traumas, com tudo que ele viveu desde que a vida dele começou, desde a gestação, desde a fecundação ali. Então, as memórias que ficaram, da rejeição, da tristeza, da violência, né? Das imagens que ele foi, mentais que ele foi construindo com o sentimento do pai e da mãe, porque o ser humano não é o que ele quer ser, não é o que ele sabe, não é o que ele tem, é o que ele sente. Sim. E esse sentimento, ele aprende a ler os sentimentos com o sentimento dos seus pais. Então, os pais são os primeiros professores, né? A responsabilidade dos pais entenderem que eles são a referência, Isso. eles são os primeiros professores. Não adianta o pai fazer tudo o que ele quer de melhor. O que eu vejo muito, um dos grandes motivos que me levou a abrir a Sociedade Brasileira de Psicanálise foi esse, porque a vida inteira na educação, e a gente vê pais tão interessados, cuidando dos meninos, querendo passar para o filho aquilo que ele não recebeu, querendo ser o pai que ele não teve. Dar aquilo que ele não tinha. Dar aquilo que ele não tinha. E o filho não corresponde
a frustração dos pais, a frustração da família e a frustração do próprio filho. Correto. Porque eles não conseguem corresponder. Porque a maior riqueza que um pai e uma mãe pode dar para um filho é: filho, mamãe, papai está aqui, te ama do jeito que você é, vem cá, como que você está sentindo. Mas os nossos pais não receberam isso. Então, eles também não sabem passar. Porque os nossos pais, eles preocupavam se o filho estava alimentando, se ele estava falando na época certa, caminhando na época certa, andando na época certa. Mas ele não se preocupava com o sentimento do filho. Era sempre uma cobrança e uma cobrança. Então, é como se o pai, a criança ali naquela zona de conforto, na gestação 9 meses, ele está lendo, ele está gravando tudo o que aconteceu na história daquele pai e daquela mãe. Como que a mãe lidava com a mãe dela, como que a mãe lidava com o pai, como o pai lidava com os avós, como o pai lidava com as pessoas que vieram antes dele. E ele foi detectando. Então, ser pai é assim, ser mãe é assim, ser esposa é assim. Vai gravando no seu inconsciente, como se fosse um HD interno. Sim. Nessas informações. E quando ele nasce, né? Que aí enquanto ele está na zona de conforto, como se diz, pode ter briga, pode ter confusão aqui fora, mas não falta nada para ele lá no útero. Uhum. Né? Ele alimenta pela placenta da mãe, ele respira pelo pulmão da mãe, ele sente pelo coraçãozinho da mãe, mas então ele está naquela zona de conforto. Então isso não traz sofrimento para ele. Mas a hora que ele nasce, que ele começa a respirar o ar atmosférico e que ele tem que sugar para poder se alimentar, que ele tem que respirar o ar atmosférico, aí ele começa a buscar nos arquivos como que eu vou ser filho, como que é ser bebê, como que eu me sinto em relação como a minha mãe foi amamentada, como a minha mãe foi recebida. Então, esses arquivos ele vai buscando. É como o Alex falou. Então, a psicanálise vai mexer nesses arquivos da pessoa e mostrar para ele, olha, não é porque seu pai sofreu, a mãe abandonou o seu pai, ou não pôde cuidar, não pôde dar o que queria para ele, que você também tem que passar por essas dificuldades. A vida é a mesma para todo mundo. E ela é leve, saudável, feliz, vive na riqueza, na beleza, na paz infinita. Então, vai mostrando para ele que ele pode dar um novo sentido para a vida dele. A vida é a mesma que o pai recebeu. Ele recebeu a mesma. Mas ele pode administrar a sua vida diferente do pai. Porque o filho precisa entender que ele tem oportunidades que o pai não teve. Correto. E parar de julgar o pai, julgar a mãe. Porque o nosso pai e a nossa mãe foram os melhores que eles deram conta de ser. O filho, quando nasce, ele é como se o pai está ali, ele estava na zona de conforto, e o pai fala para ele, filho, eu vou continuar te dando tudo que você precisar. Eu vou dar para você aquilo que eu mais queria ter e meu pai não teve condição de me dar. Eu vou te colocar nas melhores escolas. Todo pai quer o melhor para o filho. Sim. Então, é como se fosse um contrato inconsciente que o pai assina com o filho. E o filho recebe esse contrato e fala, oba, meu pai vai me dar tudo. E o pai fala, eu vou ser o melhor pai que existe. E fica essa vida toda, o filho cobrando do pai e o pai cobrando dele mesmo, que ele não dá conta de passar para o filho. Então, é muito difícil a educação dos jovens, dos filhos. Não é hoje, não. Isso é a vida toda, certo? Por quê? Por que que meu pai não me deu o que eu
queria e desejava? Porque ele não recebeu. É uma herança que eu fico cobrando do meu pai e da minha mãe que ele não recebeu. Então, filho é muito cruel com o pai e a mãe. E o pai fica nessa dívida eterna. Então, a psicanálise vai mostrar para o ser humano que o elo que nos une com a vida infinita, com a imagem e semelhança dessa fonte, chama pai e mãe. Então, tudo está ali. É só olhar para esse contrato e falar, meu pai prometeu me dar isso. Uhum. Mas ele já me deu, está tudo aqui, está encoberto, está sombreado pelas dificuldades deles. Daí o conceito de sombra, né? Sim, sombra. Que sombreia, como se diz, sombreia a felicidade, sombreia a alegria, sombreia a paz. Então, o objetivo nosso com a psicanálise, ele olhar para esse pai como o pai, o autor da vida biológica dele. E ser grato. E ser grato. Resumindo, para colocar isso em prática, você que está acompanhando o podcast, você pode entender que você tem que ser grato à sua mãe e seu pai, porque o que eles tinham que te dar de precioso, eles deram, que foi a vida. A vida. Isso, olhar só para a vida e tomar essa vida do jeito que a vida é. Do jeito que a vida é. Leve, saudável, feliz, abundante, próspera. E rasgar esse contrato e olhar para o pai e falar, pai, você já me deu a vida, você não me deve mais nada. E esse pai vai sentir honrado, porque é o quarto mandamento aí, né? Honrar pai e mãe. E a criança cresce nessa dificuldade, porque ele tem raiva do pai, mas não pode falar porque é pecado. Ele tem... Raiva da mãe também não pode falar, porque é pecado. Porque é pecado, entendeu? Então, é fazer com que o nosso analisando, a pessoa que está ali na sua frente para poder desvendar a vida, né? Os segredos da vida, os segredos da alma, fala, pai, o senhor não me deve mais nada. O senhor já me deu tudo. E você só honra seu pai e sua mãe estando feliz. Porque você estando mais feliz do que seu pai e a sua mãe, você está honrando. Uhum. Honrando o pai, honrando a mãe. Porque ele fala, opa, eu consegui cumprir o contrato que eu fiz com o meu filho. Eu não devo ele mais nada. Então, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, é lindo a psicanálise, é sério. As pessoas precisam preparar muito para poder desvendar esse inconsciente do outro. Para ele fazer isso, o que ele precisa fazer? Desvendar primeiro o seu inconsciente. Correto, Então, é por isso que durante o curso de psicanálise existem o tratamento, as análises didáticas, o acompanhamento, as terapias de grupo. A terapia de grupo tem uma importância fundamental na formação do analista. Sim. Porque o ser humano não tem lógica. Uma técnica que você aplica para uma pessoa... não funciona para o outro. Se aplica para 30 pessoas numa sala de aula, uma terapia. Um tem um resultado, outro tem outro, nenhum resultado é igual ao outro. Nenhum é idêntico. Ali, o estudante de psicanálise está entendendo os possíveis diagnósticos que ele pode obter ao aplicar determinada técnica. Na verdade, Carl Gustav Jung, né, dizia isso, né? Conheça todas as técnicas, mas entenda que ao atender é um ser humano, único, né? É uma alma única, ou seja, envolve a escuta, a vivência, a história. E esse processo aí, dona Carmen, da importância da psicanálise, acho que a Alex pode nos clarear bastante, que é um processo de ressignificação. Muitas vezes a gente escuta dos alunos que estão fazendo a psicanálise que existe uma resistência também para o processo terapêutico, porque é dolorido. Muitas vezes fala-se da terapia, fala-se, mas gera dor,
porque vai mexer com algo que é sofrido também. E a pessoa tem que estar disposta a isso, né? A falta de conhecimento, às vezes, nos impede de avançar. Né? Igual muita gente fala assim, para que eu vou fazer análise? Né? Eu vou chegar lá e falar do meu passado? Vou só ficar falando, eu vou né? chegar e vou falar do meu passado, aí a gente fala, não, você não vai falar do seu passado, você vai falar daquilo que não passou. Né? Porque muitas vezes o passado ele é meio sem noção, né, Kelly? Ele acha que ele é presente, então ele insiste em ficar no presente. Aí a gente, às vezes, tem que colocar o passado no seu lugar. No passado. Ele não pode nos condenar, isso. né? O passado, ele não pode ser. O passado tem que ficar no passado. É o que muitas vezes as pessoas... É mais ou menos aquela pessoa que pega aquela roupa, coloca lá no guarda-roupa e fala assim, um dia eu vou vestir essa roupa. Ela não me cabe mais. Então, isso acontece também. Todo dia nós somos alguém novo na história. E a psicanálise, como Carmen estava colocando, essa nossa relação com os pais... O pai da psicanálise, Freud, nos falou bem claramente que nós não somos senhores na nossa própria casa. Às vezes a gente quer administrar tanta coisa e esquece de administrar o principal, que somos nós mesmos. E a psicanálise nos dá essa chave, né, para virar essa chave e falar assim, peraí, eu não sou senhor na minha própria casa. Então a importância da análise. Carmen falava da questão da relação pais e filhos. Tem muitos pais, muitas mães que falam assim, por que eu não tenho um manual? A gente podia já ter manual para ser mãe, para ser pai. Seria ótimo, né, dona Carmen? Um manual bem assertivo. Né? Mas nós temos a psicanálise, né, Sim. Kelly? Quem dera se todo mundo, eu falo em sala de aula que deveria existir leis que falassem que você só tiraria sua carteira de trabalho, sua identidade, sua carteira de motorista se fizesse análise. Só poderia casar se fizesse análise. Só poderia ser pai e mãe se fizesse análise. Ou seja, você não ia ter um manual, mas você ia ter uma direção para que você pudesse ter uma relação mais saudável com você mesmo, com o outro, com seus filhos, com a sua profissão e daí por diante. Seria uma vida mais leve, né? Essa vida mais leve que Carmen colocou. Esse contrato que Carmen falou que seria rasgado, exatamente isso, né? Seria uma caminhada nova, né? Quando eu falo em ressignificação, é exatamente isso, uma caminhada nova, com uma nova direção, com um olhar de gratidão, sempre, né, Carmen? De gratidão. De gratidão. Um dos maiores desafios que eu vejo hoje para o psicanalista é essa questão. O psicanalista trata, mas o seu sistema continua com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades, e você não pode atender um familiar. Porque você que é psicanalista, você sabe exatamente o que está levando aquele comportamento. Mas você não pode ser analista do seu filho. Ser mãe é diferente de ser analista. Ser esposa é diferente de ser analista. Isso. Você não pode ser analista do seu irmão, do seu tio. Então, esse é um desafio que nós enfrentamos. Eu, principalmente, que tenho filhos, tenho noras, tenho netos. Uma família linda. Uma família linda, grande. E ver aqueles conflitos, mas aquilo dá assim, um refresco na minha alma. Por quê? Porque você já determinou onde você quer chegar. Entendeu? Então, o grande segredo nosso, primeiro analisando ali na nossa frente, é fazer com que ele descubra qual que é o seu propósito de vida, entendeu? Qual que é o seu propósito de vida? Onde ele quer chegar? Porque se você, numa análise, conseguiu que o seu analisando determina onde ele quer chegar, ele já chegou. Ele já chegou. E todas as análises são focadas nesse caminho. E eu falo muito para os meus pacientes, você vai entrar no portal da vida leve, saudável e feliz, e vamos nessa jornada. Entrou, eu falo, entrou, e agora eu tenho a triste notícia para te dar, você não tem volta. Agora você vai. Agora você direciona direitinho a sua vida para você chegar onde você quer chegar. Quando ele determina isso,
ele já chegou e rapidinho ele vai ter nos insights, vai ter, e fala, Carmen, mas eu mudei demais. Nossa, mas eu sou muito grata. Não, é grato a você que determinou onde você queria chegar. Eu não fiz nada diferente. Entendeu? Então, nós temos que saber que a abundância infinita da vida é direito nosso. Então, nós temos que parar de pedir. É aquilo que nós falamos, né, Alex? É a diferença entre querer, desejar e determinar. Né? Então, quando o paciente ele entra num processo que vai determinar, com certeza ele já entrou no processo. Na literatura infantil a gente tem Alice no País das Maravilhas, aquele momento onde ela chega para o gato e pergunta, para onde esse caminho leva? Aí ele pergunta, para onde você quer ir? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É o que Carmen acabou de falar, é determinar a sua vida. Para onde que você quer levar a sua vida, né, Carmen? Isso, e Freud fala, né? As pessoas escolhem o tempo que elas querem sofrer por determinadas coisas. Estão, às vezes, naquele relacionamento tóxico, né? Abusivo, tóxico, dependentes emocionais. E aí você pergunta, quanto tempo você está casado? 22 anos, 15 anos. Ela não dá conta de sair daquele relacionamento. E não podemos julgar, porque a pessoa não sai, é porque ela não dá conta. Mas aí nós temos que determinar com ela, onde você quer chegar com esse relacionamento? Você quer continuar a sua vida do jeito que está? Ou vamos juntos aqui determinar o tipo de relacionamento que você quer viver? Que você determina para você. Então, esse é o nosso trabalho, e buscar lá no inconsciente a raiz, onde começou aquele problema. Muitas vezes, o problema está lá atrás, uma memória que ele acessou que não é dele. É porque nós caminhamos a vida inteira sobre a nossa infância. Essa primeira infância que a gente fala que é tão importante, que às vezes a gente não dá a atenção necessária, como Carmen falou, a raiz está lá na primeira infância. E muitas vezes essa mulher que não tem força de sair de um relacionamento, ela entendeu totalmente errada a linguagem do amor. Eu vivenciei uma coisa, um momento que me chamou a atenção. Outro dia eu vi um amigo meu corrigindo a filha dele. E essa filha dele está com 6 aninhos. E essa filha é apaixonada pelo pai. A gente sabe que a menina é apaixonada pelo pai. Nosso primeiro amor, o primeiro amor. E ela, Carmen, ela estava lá e o pai foi extremamente grosseiro com ela. Deu para perceber que ele estava dispensando sobre ela algo que não era dela. Não era dela, isso é que triste. Ele vivenciou, cansado, babá. Depois que ele acabou aquele show todo, e eu vi a dor que aquela criança sentiu, e com certeza registrou, passou um momento, depois que eu tive só com ele, eu falei assim, você vai me fazer uma promessa, você nunca mais vai fazer isso com sua filha. Primeiro, porque você é o amor da vida dela. Segundo, porque você é a maior referência dela em relação a ser humano nesse exato momento. E terceiro, porque você está passando para ela uma linguagem de amor que não é amor. Porque ela vai entender o seguinte, peraí, o homem que mais me ama nesse mundo me trata assim, então isso é amor. Isso é amor. E às vezes que ela é o processo de aprendizagem equivocado, mas acontece, né? Por favor, você que é mãe, você que é pai, passem a linguagem correta do amor. Sabe por quê? Porque aí seu filho e sua filha vai crescer um adulto saudável e não vai aceitar tudo na vida. Vai entender de verdade o que é amor e o que não é amor. Nossa. Aí eu pedi esse favor para ele, que eu falei, por favor, nunca mais faça isso com sua filha. E na primeira oportunidade, vai lá, conversa com ela e fala que isso não é amor, que você errou. Nota 10 para o Alex, né? É nota 10, cara? Já aprovou, tá? Nota 10 para ele. É muito bacana. Como que isso é importante, Quanto né? que isso é importante? O pai que está tendo dificuldade com o filho, o que ele precisa fazer e deve fazer? Aprender a fazer. Buscar no seu eu infantil onde está essa dor. Porque aquela dor da criança é dele. É dele. É dele. E a criança está lendo essa dor. Entendeu? Então, eu estou até montando um curso, o eu adulto... Ó, novidade, hein, gente? É novidade, vocês estão vendo. O eu adulto validando o eu infantil. Sim. Por quê? Hoje, nós somos adultos e temos atitudes de criança.
Tem hora que, por bobagem, a gente fica... Faz pirraça, né, Faz Carmen? pirraça, faz bico. Professor, então, adoro ver. Professor dá birra na sala de aula e fala: Carmen, não aguento mais esse menino, busca esse aluno, porque a projeção o tempo inteiro, né? Então, aquele professor muito rígido foi aquele que não respondeu a expectativa dos pais, entendeu? Correto. Queria ser o que ele não deu conta de ser. Sim. Então, ele exige do aluno, e quando o aluno não cumpre, fica malandrando dentro da sala de aula, ele busca lá no eu infantil aquela dor e a decepção que ele causou para a família e para os pais, né? Então, o eu adulto precisa ter estrutura hoje. O conhecimento da psicanálise faz com que você reestrutura, ressignifica, valida o eu infantil. Olha, você cresceu, tá? Isso, você era criança. Seu pai falou isso porque o pai dele, nossa vovó, o vovô, falaram para ele, ensinaram para ele que ser pai tem que ser bravo, tem que bater, tem que pôr de castigo. Mas você cresceu e é uma mulher ou é um homem e eu seguro você no colo, eu tenho orgulho de você, eu transformo essa tristeza, essa mágoa em amor por mim mesmo. Então, nós temos que ensinar o nosso jovem de hoje, a treinar a mente dele a ser sucesso, a ser amigo, a ser leal, a ser alegre, a ser entusiasmado. Hoje você vê os jovens aí de 15, 14 anos, é só celular, eles não têm mais papo para conversar com você. Eles não têm mais graça de aquela criança que corria, brincava nos parques, que nadava na praia, foi embora e quer ficar só no celular. Só no celular. Eles preferem deixar um programa lindo lá fora para ir para dentro do quarto fazer joguinho, uns joguinhos mais bestas do celular, ou coisas que não estão acrescentando nada na vida deles. Então, a psicanálise vem com tudo, por isso que a SBPE tem crescido tanto, graças aos bons alunos, bons profissionais que nós temos, e essa preocupação com a vida mais tranquila, mais saudável, mais feliz. E o analista, ele tem esse privilégio de tornar essa pessoa leve. Sim. Porque se ele não se torna essa pessoa leve, ele não consegue atender, ele não consegue conduzir o seu analisando a chegar no seu caminho, no seu propósito. Sim. Porque o analisando dele vai parar exatamente onde ele parou. Onde ele parou. É, verdade. Por isso que forma pessoas assim super intelectuais, estudiosas, mas não dão conta de atuar como psicanalista. Porque a mente parou em um ponto e o eu adulto dele não tem força para seguir, para buscar aquela memória, trazê-la para a mão dele e falar: isso aqui não é meu, eu não preciso disso mais, isso já passou, você cresceu, pai, isso é seu, pai. Eu não sou melhor que o senhor, eu não dou conta de ser melhor, porque o senhor, se eu estou aqui, é porque o senhor me deu a vida, a senhora, mãe, me deu a vida, mas eu vou administrar esse valor que o senhor me passou, essa ideia que o senhor me passou, diferente do senhor. Então, nós não temos que reverenciar os nossos pais, nunca nos colocar acima deles, mas sempre fazendo diferente, por amor a eles, porque é isso que eles querem. Nossos pais sofreram, eles não querem nos ver sofrendo também. E nós vamos honrando pai e mãe. Enquanto mais você honrar pai e mãe, mais alegria, mais riqueza, mais felicidade, mais bênçãos você vai ter na sua vida. Isso chama-se prosperidade, né? Inclusive... Ser próspero é exatamente isso, honrar o pai e mãe, né? Dessa forma que a prosperidade vem. Inclusive é o único mandamento que tem promessa. Honra pai e mãe e juntarás tesouros para ti. Então verdade. tem todo um fundamento nisso
tudo. Mas, então, assim, para você que está acompanhando esse podcast, faça análise, por favor. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Nos ajuda a avançar, a entrar nesses portais que Carmen falou, a determinar para onde a gente precisa ir. E mais do que fazer análise, se você é aquela pessoa que a vida inteira as pessoas chegaram para você e falaram assim, o que você acha? Você tem vocação para ser analista. Não é porque o analista vai dizer o que a gente acha, mas o analista vai jogar luz para que a pessoa descubra realmente o que ela precisa achar e defender dentro dela. Então, inclusive, a SBPE vai começar a turma nova, viu, de psicanálise, né, Kelly? Verdade. Vai começar a turma nova. Vai começar a turma nova. Estamos lá de braços abertos para recebê-los. E é um desafio muito bacana, que é um desafio também, né? É incrível a caminhada. É incrível essa caminhada da psicanálise, né? Do curso de psicanálise. Do estudante de psicanálise. Do estudante é incrível. de psicanálise. Eles entram de um jeito, eu que vejo outro. Vocês na primeira etapa, depois eu os vejo mais na frente. Nossa, é uma evolução existencial. Eu estou aqui sob sombra de árvores, que são minhas referências, né? Eu estou sob a sombra das árvores. Eu como diretora da Unopar, né? A Unopar está de férias. E a SBPE já começaram as aulas. Os alunos da SBPE odeiam férias. É verdade. Eles vão... Que dia que vai começar? Toda hora tem que ter férias, tem que ter férias. Tem que ter férias. Depois vai repor esses dias. Vai repor. Então, ontem eu cheguei lá, eu saí lá da Unopar e fui para a SBPE. Eu falei, vou lá porque as aulas da SBPE já começaram. Aí eles falaram, não, mas esse povo é Caxias demais. Então, por quê? Cada aula que o aluno assiste, ele mexe em um ponto da vida dele que estava esquecido, né? Que estava na escuridão ali interna dele. E ele traz aquilo para a consciência. É a mesma coisa da religião, né? Sim, se você vai na igreja, você quer ter alguma experiência de Deus, Sim. né? Porque se você não tem uma experiência de Deus, você não ama a Deus. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Aquilo que não conhece. Então, a psicanálise conduz, né, o ser humano a ter essa experiência de si mesmo. Quando ele busca lá, ele acende no fundo da alma dele o ser humano maravilhoso. O ser maravilhoso que ele é. A fonte que ele foi gerado. Então, ele quer sempre ter essa experiência de si mesmo. Uhum. Então, o que eu vejo no setting analítico, pessoas de 60, 70 anos que nunca tiveram uma experiência de si mesmo. É verdade. Então, eu atendo pessoas aí bem formadas, muito bem vistas na sociedade, que estão aí, quando você vai ver, são viciados em algum vício, tem algum vício aí que prejudica bastante, é dependente de algo que não é legal. E aí eu falo, gente, como que chegou aqui? Aí eu falo para ele, é muito rico você, mas você precisa aprender a ser a riqueza. Ser rico é uma coisa, aprender a riqueza, usar a riqueza é outra. Isso, ser a riqueza, porque a riqueza é a imagem. O ser rico é a semelhança. Então, você ser rico é ter dinheiro. Ter dinheiro, correto. E ser a riqueza é ter muito dinheiro recheado de felicidade, alegria, amor, de paz, felicidade. Então, a psicanálise, hoje, é a maior riqueza. Na verdade, a senhora está falando que, às vezes, a pessoa é rico, mas não sabe viver na riqueza. Isso. Né? Ser rico é uma coisa, nós e a estamos riqueza é cheios de pessoas ricas, que ganham muito dinheiro, mas o dinheiro não fica. Não fica. Porque eles estão preocupados em ter dinheiro. Sim. Certo? Em trabalhar, fazer. O ser humano hoje esqueceu de ser. Uhum.
Ele quer esqueceu ter. de ser, ele quer ter. Só ter. Só Esqueceu ter. de ser Ele e esqueceu foca no de ser. ter. Então, o dia que ele tem uma experiência de ser, certo? Então, e que a psicanálise tem ferramentas para, principalmente os junguianos Os aí, junguianos, né? Tem ferramentas para conduzir a essa transcendência, porque o ser humano... Individuação. Essa Isso eu ia individuação... falar, era o processo, né, que Jung fala, que todos nós vamos viver o processo de individuação. Isso. Ele falava que era o processo da meia-idade, que hoje já não é mais a meia-idade. Nós estamos vivendo o processo de individuação independente de várias fases da vida. Mas ele vem, né, dona Carmen? Ele vem e acontece. Talvez é nesse momento que a pessoa mais precisa de uma análise para ele virar essa chave, né? Como o Carmen estava falando, por exemplo, o vício das pessoas hoje no celular. É o que a gente fala, o ser humano ele não é viciado em droga, em álcool, em sexo, em trabalhar, em celular. O ser humano é viciado em fugir da realidade. Esse é o maior vício do ser humano. Então, tudo que propõe para ele sair, de se negar e fugir da realidade, ele abraça com todas as forças. Na verdade, são mecanismos de defesa, Isso. né, dona Carmen? Infelizmente, existem vários tipos de mecanismos de defesa. Muitos vão optar por algum mecanismo que vai pagar um preço muito caro. Se eu tenho experiência de mim mesmo, isso aqui vai roubar... Me engolir? Não vai. Se eu não tenho essa experiência, eu vou usar isso aqui como mecanismo de defesa. Correto. É legal, estou vendo aqui, estou rindo, estou conversando, julgando com uma pessoa que eu nem conheço, estou dialogando e tal. E isso aqui é a maior demonstração de carência. Hoje as redes sociais estão mostrando algo que as pessoas estão tendo esse conflito, né? A realidade ela não está tão... Principalmente da questão da comparação, né, Kelly? Comparação, dona Carmen. Né? O tanto que existe pessoas... uma cobrança muito grande da comparação. Da imitação, né? Enquanto eu valorizo muito meus ídolos, eu estou me rebaixando cada vez mais. Verdade. Eu nunca vou chegar, eu quero o carro não sei de quem, a casa não sei de quem, eu quero... Hoje os nossos jovens querem ser influencer, né? Porque é TikTok e tal. Isso aqui, gente, é uma ferramenta importantíssima de trabalho. Correto. Né? Mas... vida. E de conhecimento também, que eu vou puxar o peixe para o meu lado, porque, como gestor de mídias, a internet é uma grande janela. Por exemplo, a gente está conversando com você agora graças à internet. Então, a internet é uma grande janela que se abre para o horizonte que você quiser. Então, escolha os horizontes, aqueles que vão te trazer vida, né? Isso. Agora, eu tenho observado também, dona Carmen, nos últimos tempos, nós estamos recebendo muitos jovens também agora no curso de psicanálise. Isso me deixou muito nada contra. Carinho de orgulho de Carmen. Porque antes era uma procura com uma demanda de pessoas mais velhas, né? Isso. Assim, e agora não, agora está chegando muita galera nova. Eu comecei a primeira turma, né? Eu convidei os professores, meus amigos. Só tinha professores na sala, todas acima de 40 anos. Enquanto Freud começou a psicanálise com os médicos, Carmen começou com os professores. Vocês estão vendo, né? Foi justamente os professores. Eu cheguei, quando eu vi que a vida é tão linda e é tudo tão simples e tão bonito, eu falei, gente, vamos fazer psicanálise? Porque o Bert Helling, né, mesmo fala, né, vamos aí na evolução existencial. Quando você tem um conhecimento, qual que é a sua primeiro compromisso? Passar adiante. Correto. E a sociedade está doente, principalmente os professores. Sim. A educação no país. Como eu sou pedagoga e professora desde a adolescência, então eu queria algo para poder transformar a vida dos educadores. Quando eu fui olhando, prestando atenção, quem estava querendo transformar e quem estava sendo transformado era eu mesma. Então, eu convidei meus colegas e fui fazer, e eu que dava todas as aulas, né? Porque não tinha psicanalista aqui para poder dar as aulas. Então, eu dava aula de Freud, de Jung, de tudo que existia. Formamos uma matriz juntamente com a Fátima Mora, lá de São Paulo, contemporânea, uma
uma psicanálise mais contemporânea. Contemporânea, né? Mais, fora da linha ortodoxa. Isso, mais integrativa. Tanto que lá a gente vê Freud, Melanie Klein, Winnicott, Jung. Porque o homem... Alex, quando fala Jung, olha para mim e dá um Olha, sorriso. Jung. Sou apaixonada com Jung mesmo. Mas não dá para não ser apaixonado por Jung. Então, nós fizemos essa integratividade porque Jung foi discípulo de Freud. Claro. E em determinados aspectos, ele foi além do Freud. Além de Freud, né? Muito Jung além. Foi... Então, nós não podemos ficar presos, né? Porque a sociedade do tempo do Freud era uma. Era outra, totalmente. E do Jung, outra. A dos nossos pais era uma, a nossa é outra. Dos nossos netos, outra. Dos filhos são outra. Mas isso que faz o bonito da vida, né? É isso que faz a vida movimentar, né? Então, o conhecimento tem que ser movimentado e sentido, né? Não adianta ele ficar só aqui, né? Correto. Ele tem que estar alinhado com o coração, porque a força do coração é milhões e milhões de vezes mais forte do que a da razão, né? A emoção é que determina. Eu não atraio para a minha vida, né? A lei da causa e efeito, né? Eu atraio, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, é aquilo que eu estou sentindo. Uhum. Não adianta eu ficar, eu quero ser rico. Quero, primeiro, é falta, né? Uhum. Desejo é falta, porque se eu estou desejante é porque estou faltando. Está faltando algo. Então, eu tenho que... Eu às vezes falo, eu quero ser psicanalista, mas eu não estou me sentindo psicanalista. Correto. Então, eu atraio, é o que eu sinto. É o sentimento que tem a força que vai gerar a realização do meu sonho, do seu meu propósito, né? Que é uma questão que eu vejo muito hoje, se sairmos aqui agora e vamos perguntar para as pessoas, qual que é o seu propósito? Sabe qual que é o seu propósito? Praticamente, grande parte não sabe. Infelizmente. Não tem nem ideia, talvez, né? Eu sempre, Kelly, fui uma pessoa que sempre fui muito estudiosa, sabe? Eu queria, era um mecanismo de defesa que eu tinha para suprir as dificuldades que eu vivia. Eu pensava, eu tenho que ser a melhor aluna, sabe? Porque ali eu arrancava os elogios, né? Porque eu não me sentia bonita, eu era uma pessoa muito pobre, nunca me faltou nada, porque meus pais nunca deixaram faltar nada, a gente sempre teve muita fartura. Mas mediante os outros, eu me sentia inferior. Sim. E como que eu supria essa falta? Eu sou mais pobre, eu não sou tão bonita, mas eu sou a mais inteligente. Isso me fez tornar, hoje foi um mecanismo de defesa que me fez, eu queria ter todos os títulos, eu fazia pós, matriculava em tudo, ficava só estudando e tal, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz isso, fiz aquilo, e depois, um dia eu pensei, mas isso aqui é para mim sobreviver, porque eu tinha sonho de abrir uma faculdade, para isso eu tinha que preparar para poder ser dona de faculdade, lógico, né? Tinha que ter o estudo, eram as ferramentas para eu sobreviver como diretora de faculdade. Sim. Mas sobreviver, quando chega um ponto da vida, é pouco, né? Nós precisamos ter o quê? Razões para viver. E eu comecei a me perguntar, quais são as razões que você tem para viver, cara? Qual é o sentido, o verdadeiro sentido da sua vida? Certo? E essas perguntas foram me levando a buscar essas respostas dentro de mim mesmo, porque essas respostas você não encontra em livro nenhum. Em livro nenhum. Então, eu pensava, eu quero ter o domínio do que está escrito nos livros, porque eu não tenho o domínio de mim mesma. Eu sou muito mais. Como que eu posso ficar me criticando, né?
falando que eu sou feia, que eu estou gorda, que eu estou isso, que eu estou aquilo, se eu sou fruto da mente criativa do Criador. Como que eu posso ficar me criticando se eu sou única? Não tem outra que tem comparação comigo. E eu fui buscando o sentido da vida e fui descobrindo que a maior riqueza está em mim mesmo, né? Nossa. E que a maior empresa que existe no mundo sou eu mesma. Vocês estão ouvindo isso, gente? Vocês anotaram? Ainda bem que está gravado. Então, a maior riqueza que o homem pode ter é descobrir o si mesmo. E esse si mesmo, que o Jung chama self, né? Que é o arquétipo da totalidade. Então, chega num momento da sua vida, e a psicanálise é uma ferramenta fantástica. A gente hoje, eu sou uma pessoa muito feliz, realizada. Problemas, quem não tem problema? Temos problemas. Eu tenho problemas familiares sérios, mas eu já determinei que a minha família é leve, saudável, feliz, unida, sabe? E próspera, abundante, que todo mundo viva na saúde e na riqueza. Eu já determinei isso para minha família, certo? E eu sei que vai chegar. Então, o que acontece hoje é porque tinha que acontecer para voltar lá, ressignificar isso, certo? E conduzir a vida com mais leveza e agradecer. Então, hoje, tudo que acontece de bom, eu agradeço. Tudo que acontece de difícil, eu agradeço também. Ouvindo a dona Carmen falando assim, aí eu vou falar um pouquinho, é a jornada do herói. Né, a jornada que Jung fala, que é uma jornada realmente onde aparecem problemas, sim, desafios, obstáculos, mas quando a pessoa está determinada, quando ela sabe realmente o que ela vai se propor, ela consegue. O que eu percebo é que quando isso acontece e que não é da pessoa, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, ela desiste. Correto, dona Carmen? Correto. E nós temos que ter humildade de reconhecer os nossos erros. Sim. E aprender com eles, né? E aprender com eles. Eu falo sempre para os meus alunos, os erros do passado são os professores do presente. E esses professores têm que ser uns professores muito bondosos, porque eles me ensinam tudo. Pelo menos se eu cometi um erro, o que eu não quero, eu já sei que eu não quero. Se aquele erro não me mostrou o que eu determino, mas ele já mostrou que eu não posso fazer de novo, para repetir. Então, nós temos que olhar para o nosso passado agradecidos, com orgulho. Já passamos por várias dificuldades, eu já passei por várias dificuldades, mas hoje as dificuldades ficam leves, porque vai passar. O que não é bênção é lição. O que não é bênção é lição. Muito bem. O que eu sei que o nosso tempo já está acabando, Kelly, mas eu não posso deixar de falar com as pessoas nesse mês de janeiro, conscientização, janeiro branco, cuidar da saúde mental. A psicanálise é um desses caminhos para você cuidar da sua mente. A SBPE está à sua disposição. Procure a SBPE, lá você vai encontrar muitos profissionais que possam te ajudar nesse processo da saúde mental. E você que sonha em ser psicanalista, está começando uma turma nova agora em fevereiro. Você pode fazer presencial, Sete Lagoas, Paraupeba, Curvelo, Juiz de Fora, aonde mais? Conselheiro Lafayette. E você que não tem essas unidades perto de você, adivinha, tem EAD. Você pode fazer de qualquer lugar onde você estiver, que você tem uma assessoria incrível na educação à distância, tá? Então, você que deseja ser psicanalista, procure a SBPE. Você que precisa fazer análise, eu acho que todo mundo precisa. Procure a SBPE. É isso, Kelly. Isso. Então, nós estamos chegando no final. Gostaria de agradecer a participação de Dona Carmen, Alex. Dona Carmen, né? Dona Carmen é diretora da SBPE, pedagoga, psicanalista, psicopedagoga,
consteladora familiar, mestra em metodologia do ensino superior, mestra e doutora em psicanálise. Linda e gente boa. E gente boa, né? E Alex, lindo e gente boa também, tá? Ele é estudante de psicanálise, excelente estudante, né, dona Carmen? Excelente. Vai dar um excelente psicanalista. Amém. Gestor e produtor de conteúdos para redes sociais. É nóis. Obrigado. E no próximo estaremos novamente, né? Agradecemos, então, a presença de todos vocês aqui, né? Kelly, Alex, Uma honra. que estão aqui no meu coração e no coração de todos, Jonise e Josefa. Estão ali nos Todos bastidores. os Estão nos bastidores, né? bastidores, As meninas, que meus, elas são- meus anjinhos da guarda, né? As mentoras, As né? mentoras. Que corre atrás disso, daquilo, que organiza. Que faz tudo acontecer. Que Agradecer o fazem Lucas, que é responsável por essa estrutura toda aqui que vocês estão vendo. Então, gente, é só gratidão e muito amor. E quem quiser conhecer a SBPE, estamos lá de braços e coração aberto. E é só Tá? o primeiro episódio do Pod Evolução Existencial, viu? Ainda vem mais por aí, né, Kelly? Evoluir existencialmente, porque a vida é linda, perfeita, A vida é perfeita para a É gente leve, ser leve, para a gente saudável, viver com alegria, com com entusiasmo. paz, entusiasmo. Pode entendeu? evolução existencial? Pode. Sim. Pode. Pode evolução existencial. Muito obrigada a todos. Obrigado, né? Tchau, né, gente? Tchau, né, gente? Tchau, Até gente. o próximo Tchau. episódio.